Então, as pessoas esquecem que as pessoas é que vão fazer a diferença no negócio. Então, a gente tem que começar a perceber que se a gente não tem uma equipe realmente motivada e engajada, uma equipe que compre a ideia, não adianta a gente ter processos estruturados e uma tecnologia de ponta. Porque se elas quiserem boicotar, elas vão boicotar. Se elas não quiserem usar, elas talvez não usem, ou usem de forma errada. Aí o dono da empresa fala assim, não, vai ser obrigado a usar, coisa e tal. E aí o que vai acontecer na tua empresa? Você vai ter cada vez pessoas mais desmotivadas para estarem efetivamente dentro da sua empresa. E aí acaba não funcionando. Então, é essa questão que a gente tem que olhar, tá? O que eu posso fazer para que as pessoas realmente comprem a ideia, se engajem no projeto e desejam realmente, né, queiram mudar e queiram fazer parte de toda essa estrutura. Então, esse livro que eu vou trazer hoje para vocês é o quê? O princípio do progresso, tá? Como usar pequenas vitórias para estimular satisfação, empenho e criatividade no trabalho. E a gente vai perceber que são coisas simples, são coisas que qualquer empresa pode fazer. Não precisa ser uma grande empresa, porque muitas vezes isso não tem custo, né? É puramente algumas questões comportamentais, então isso fica muito mais simples para a gente poder ter um bom clima, como a gente diz, no trabalho, tá? Então, esse livro foi escrito por um casal, que é a Teresa Amabile e o Steven Kramer, né? Então, ela é professora aí de administração de negócios e diretora de pesquisa da Harvard Business School, né? Então, assim, está atuando há muito tempo com a questão de pesquisas de inovação e pessoas, né? Então, ela tem esse trabalho muito grande. E o Steven Kramer também trabalha muito com uma questão de liderança, também faz artigos e periódicos para o Harvard Business Review, sendo que a HBR colocou essa semana uma indicação, semana passada, uma indicação desse livro, né, no post deles, né? Então, é bem legal, é um livro também um pouco fora da sintonia aí que a gente percebe, mas é um livro bem interessante, tá? Todos esses livros que eu trago no Clube Maker, gente, são livros que têm muita base de pesquisa, tá? Então, porque os livros de negócio, os livros sérios de negócio, vamos dizer assim, eles têm uma base de pesquisa. E base de pesquisa, às vezes, de 10, 20, 30 anos. Basicamente, a Teresa Amabile e o Steven Kramer, eles resgataram uma pesquisa que eles fizeram por muitos anos, mais outras pesquisas que têm aí durante 30 anos do ambiente de trabalho. Então, é muito forte essa questão que eles trazem, tá? Então, a gente busca realmente trazer esse tipo de livro que tem embasamento, que tenha aplicabilidade, para que realmente seja alguma coisa bacana. Não adianta eu poderia trazer aí alguns livros gostosinhos, vamos dizer assim, livros de guruzinhos aí que estão no mercado que falam, uhul, e tá tudo bem, coisa e tal, que tudo vai dar certo, só que muitas vezes a gente sabe que não tem nada baseado em pesquisa. É um puro achismo que eles colocam. E aí eles sabem escrever de uma forma muito mais atraente para o leitor. E o que, muitas vezes, esses escritores de negócio não sabem fazer uma linguagem atraente para o público, né? Então, fica bem mais complicado. Então, assim, alguns livros da Teresa Amabile, o Steven Kramer, basicamente, ele é coautor nesse livro e coautor de alguns artigos e tudo mais, mas, basicamente, esses livros a Teresa Amabile fez, não tem outros títulos em português, basicamente são títulos muito específicos, e tem temas muito específicos aí, mas eu trouxe alguns aí que, de repente, quem se interessar pode também acessar, ok? Então, vamos lá, vamos entender o que esses dois pesquisadores trazem em relação a essa questão do princípio do progresso. Né? Primeira coisa para a gente entender o que é esse princípio do progresso, que eles falam, mas eu vou falar depois um pouco mais lá na frente, que eles falam o seguinte, por onde que as pessoas, como que as pessoas se sentem motivadas e engajadas no trabalho? Principalmente porque elas observam que elas estão fazendo progressos diários na vida delas dentro do trabalho. Tá? Então, essa é uma questão muito forte e que a maior parte dos gestores não tem esse entendimento. Tá? Então, eles trabalham muito forte nisso. E aí, o que eles perceberam? Que existe
uma vida interior no trabalho que faz a diferença das pessoas trabalharem com mais intensidade, com mais motivação e outras que não. Então a gente começa a perceber que, talvez assim, no mundo que vocês vivem, né, e nas empresas que vocês passaram, talvez vocês já tenham visto pessoas que falam assim, cara, mas aquela pessoa, ela não gosta de trabalhar, vive desmotivada, vive irritada, né, ela sempre distrata as pessoas e tudo mais. Então, você tem uma percepção dessa pessoa. E muitas vezes passam-se alguns anos e você encontra essa pessoa, ela já foi mandada embora do trabalho, ou ela saiu, tudo mais, e a pessoa parece que é outra, né? Que ela tá feliz, ela tá falando só coisas boas, positivas, aí você fala, nossa, essa pessoa mudou do dia para a noite, né? E muitas vezes não é uma questão da personalidade da pessoa, do jeito dela ser, é o momento que ela está vivendo, essa vida interior do trabalho que ela vive, porque o trabalho em si não é desafiante para ela. Então, o que é composto dessa vida interior no trabalho? É uma confluência, então, uma união do quê? De percepções que nós temos, das nossas emoções e das motivações, que a gente vai vivenciar e a gente vai reagir ao longo do tempo, né? E que isso tudo começa a dar um sentido nos eventos da vida profissional. Tá? E a vida profissional, ela vai se mesclar com a vida pessoal. Não tem jeito de nós falarmos assim, a minha vida profissional é uma, vida pessoal outra. Não, porque elas se encontram nesse momento, tá? Não dá para eu ser duas pessoas diferentes. Eu sou a mesma pessoa que eu estou trabalhando e uma pessoa que estou em casa, né? Uma coisa impacta na outra, tá? Então, assim, e essas percepções a gente acaba alimentando em vários locais que nós estamos. Né? Então, o que a gente percebe? Que essa vida interior no trabalho, que essa união aí de percepções, emoções e motivações, ela não é um estado físico, não é um estado fixo. Tá? É a mesma coisa como a gente fala da felicidade. Felicidade é um estado que não é fixo. Pode ser que tem dia que eu estou mais feliz, como tem dia que eu estou menos feliz. Tá? E essa vida interior no trabalho também. Às vezes ela tem dias de percepções positivas, tem dia que ela não tem percepções positivas, tem dia que ela tem emoções positivas, tem dia que não são positivas, e tem dia que está mais motivado menos. Tá? Então, isso há uma instabilidade em alguns momentos. Só que o que a gente percebe é que quando a vida interior do trabalho ela é contemplada de coisas mais positivas, que tem essa questão do progresso, a gente percebe que ela é mais constante, né? Que ela traz mais resultado. Então, isso é bem importante. Então, a gente pode pensar que é um sistema, tá? Então, é um conjunto desses componentes independentes, mas que eles interagem ao longo do tempo. Então, muitas vezes, a gente está num trabalho e a gente está extremamente feliz no trabalho. E a gente fala assim, nossa, a galera é legal, o clima da empresa é legal, a empresa é legal, o chefe é legal, tudo parece legal. Mesmo quando algumas coisas acontecem de errado. Você não vai ficar simplesmente falando das coisas que aconteceram de errado. Mas você fala assim, puxa, aconteceu, mas a galera é tão legal que a galera vai me ajudar. Então, tem essa questão da construção desse sistema que a gente pode construir nas empresas, que seja tudo de uma forma muito mais positiva, tá? Do que negativa. E aí, o que a gente tem de percepções, tá? Que podem variar de impressões imediatas a teorias plenamente desenvolvidas sobre o que está acontecendo e o que isso significa. E por que isso, gente? Às vezes, você olha um chefe gritando com alguém, você já tem uma impressão imediata. De repente, você nunca viu aquele cara. A primeira vez que você viu esse cara está gritando com alguém. Qual que é a tua percepção? Qual que é a impressão que vai ficar? Tá? Você fala, nossa, que cara grosso, não quero trabalhar com esse sujeito, porque se ele grita com as pessoas, ele vai gritar comigo também, é um mal educado. Então, essa é a tua percepção inicial. E quebrar essa percepção depois é muito complicado. Tenho certeza que vocês já tiveram uma questão de ter uma antipatia por determinada pessoa, que foi uma primeira percepção que você teve dela. E depois de muito tempo, com muita construção, vamos dizer assim, você fala, nossa, é uma pessoa super bacana, tá? Mas no primeiro momento eu tive isso, tá? Então a gente também começa a perceber que dentro da empresa, a gente também acaba criando esse tipo de percepção. Ou teorias já desenvolvidas
formado por quê? Por experiências passadas. Então, a gente vai comparar os eventos passados e aí a gente vai falar assim, nossa, isso aí já aconteceu comigo. Uma vez, uma pessoa fez isso comigo e vai acontecer de novo. Porque quando eu ouvi essa palavra, então assim, olha como que a gente começa a elocubrar, tá? Então, a gente começa a ter memórias passadas que no final vão impactar essa minha percepção do futuro. Aliás, do futuro não, do presente. Né, e que pode se manter pelo futuro. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso são questões que muitas vezes é o que a gente chama de julgamento, que a gente faz um julgamento prévio e a gente leva isso para frente, e isso pode impactar na minha vida do trabalho. Eu posso começar a achar que por causa de uma pessoa, o trabalho já não me serve, que o trabalho vai ser um inferno na minha vida, porque de repente, e olha, são coisas simples, hein? Às vezes você vê uma pessoa que você nem conversou com ela, mas ela de repente, ela é fechada, ela é mais tímida. Aí você já lembra do teu ex-chefe, que era assim, que era assado, que fez isso com você, e aí você já tem essa percepção, tá? Então, essa construção é muito complicada. A gente tem que começar também a entender como que a gente constrói essas percepções no ambiente de trabalho para os nossos colaboradores. Tá? Então, assim, a gente tem que começar a entender que desde o momento que o colaborador chega na empresa, a gente tem que construir uma boa experiência de chegada para ele, que é o que o pessoal hoje chama de onboard, né? Então, assim, ou o processo de integração que as pessoas falam. Ele tem que se sentir bem recepcionado, ele tem que fazer uma percepção positiva, para que realmente ele fale, puxa, eu acho que aqui vai ser um negócio bacana. Então, ele começando com algo positivo, ele começa a ter já um primeiro aspecto da vida do trabalho dele já melhor construída. Tá? Então, essas impressões favoráveis e desfavoráveis, né, a gente vai ter de chefes, de gerentes, da própria organização, né, da equipe. Então, a equipe também, de repente, você chega numa empresa que a equipe te recebe super bem. Então, nesse momento, você fala assim, caramba, olha como essa equipe é bacana, então você já constrói toda essa receptividade, tá? Então, e até eu tenho que perceber, assim, quais as percepções que eu passo para as pessoas, né? Às vezes eu posso não passar uma percepção boa. Então, se eu não passo, puxa, o que está acontecendo? Né? Então, eu também preciso olhar para mim, ter esse processo de autoconhecimento como líder, como empreendedor aí, para que realmente a gente possa construir já uma visão positiva das pessoas em relação a essas questões. Aí a questão das emoções, né? Porque elas são reações fortemente definidas e sentimentos mais genéricos. Então, pode ser a tristeza, a alegria, a raiva, né? A ansiedade, ou então, tipo assim, eu tô de bom humor ou de mau humor. Percebam que isso afeta o dia de trabalho de vocês. Quando vocês acordam de bom humor, parece que o dia tem um tom diferente. Parece que as coisas começam a fluir de forma diferente, de forma mais positiva. Ou mesmo algumas coisas que acontecem não tão bem no trabalho, você fala assim, cara, mas olha, isso aí aconteceu, mas não é isso que vai tirar o meu bom humor, isso vai dar certo, coisa e tal. Então você leva de uma forma mais positiva. Agora, quando você, por exemplo, acorda de mau humor, parece que tudo começa a dar errado. Né? Parece que tudo começa a entrar no esquema negativo, e porque você também acaba levando essa negatividade para o teu dia a dia. Né? E aí tem aquela velha frase, se você diz que tá bom, vai tá bom, se você diz que não tá, vai tá bom também, você tem razão, porque você vai construir a tua realidade. Né? Então isso a gente tem que realmente olhar, o que são essas emoções positivas ou negativas, e entender também esses gatilhos. Tá? Quando que de repente acontece de eu ficar com raiva? Quando acontece de eu ficar muito feliz? Quando acontece de eu ficar muito ansioso, ansiosa? Então, eu preciso também entender esses gatilhos para começar a trabalhar essas minhas emoções. Né? Então, e aí a gente vai perceber que no ambiente melhor trabalhado, um ambiente mais positivo, as pessoas elas vão ser mais bem-humoradas, elas vão ter estados de felicidade muito maior do que estados de tristeza e de raiva. Não que isso não vá acontecer, tá, gente? Porque isso é natural do ser humano. Então pode ser que alguma coisa aconteça no dia que você ficou mal-humorado.
né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, vamos pensar assim, 90% da minha vida eu sou uma pessoa bem-humorada. Só que quando baixo os 10%, de repente, eu sou a pior pessoa do mundo, talvez, né? Então, aí, de repente, é melhor me deixar quieta para não ficar pior, porque eu falo que eu fico virada no giraia. Então, assim, e aí a gente percebe que parece que as coisas ficam todas atravancadas. Então, essa questão das emoções, a gente realmente tem que trabalhar tudo para que esse processo seja mais fluido. E pensem no seguinte também, olha quando a gente está com uma emoção bacana, vamos pensar assim, se eu estou transmitindo alegria, estou transmitindo felicidade para a minha equipe também fica mais tranquila. Se eu estou de mau humor, como que a equipe fica? Né? Porque aí a percepção da equipe é assim, nossa, fulano hoje está de mau humor. Então, se o fulano está de mau humor, hoje o dia vai ser tranqueira. Então, é melhor a gente ficar quietinho e não falar nada. E aí, sabe o que acontece? A gente acaba inibindo um monte de trabalho das pessoas. De repente, vão ter problemas e as pessoas não vão te procurar para buscar uma solução, porque elas ficam com medo do que vão falar para você, né? De repente, vai ter algum cliente reclamando e ninguém vai falar para você, porque senão você vai ficar mais mal-humorado. E aí, gente, a gente vai ter muito mais problema nas empresas. Então, olha como a questão das nossas emoções, a percepção que a gente passa para as pessoas, também afeta todo o nosso trabalho, tá? E aí tem um outro aspecto da vida interior do trabalho, que é o quê? A motivação. Né? Então, o que acontece nesse processo da motivação? É uma combinação da escolha de alguém em executar a tarefa, seu desejo de dedicar esforço em executá-la e a determinação de persistir com esse esforço. Então, essa é a fonte primária que a gente tem da motivação. É uma pessoa que ela quer fazer porque ela deseja fazer. Não é a pessoa que faz porque alguém está mandando ela fazer. Tá? Então, quando a gente atinge isso dentro das equipes, gente, é a coisa mais sensacional que a gente pode ter. Tá? Eu já tive equipes muito fortes nesse processo, onde a gente conseguiu construir uma percepção muito incrível, de emoções muito positivas, e o pessoal tinha uma motivação enorme para o trabalho, tá? Uma das equipes, eu acho que assim, que a gente fez uma construção sensacional ao longo dos anos, né? Foi a equipe quando eu trabalhei com a equipe de projetos da Tríade. Então, assim, basicamente metade da equipe eu fui recrutando ao longo do tempo quando eu assumi a área de projetos. Algumas pessoas já estavam lá, outras pessoas acabaram depois entrando no processo de expansão que a gente teve, mas a gente fazia, e uma palavra-chave que eu sempre trabalhei com as pessoas era a questão da transparência. Então, na entrevista inicial, eu já contava exatamente o processo, como funcionava a empresa, que a gente não tinha uma forma de um plano de carreira, de crescimento, porque é uma empresa muito pequena, né? Porque a gente tinha uma estrutura muito compacta, como se fosse de uma startup, então deixava muito bem claro isso, todo o processo de crescimento, de desenvolvimento. Uma das clarezas que eu dava no início, eu já falava, isso sempre foi meu, em todas as empresas por onde passei, eu falava assim, gente, se por acaso você quiser fazer uma entrevista, for buscar emprego em outro lugar, só me avisa no dia que você for fazer a entrevista, para eu não ficar preocupada. De repente você todo dia está vindo trabalhar, não chega, e aí eu fico atrás de você, de repente você não responde porque está na entrevista, e aí também para dimensionar o trabalho com a equipe que está ficando, né? De repente aquele dia que a equipe tem que assumir algumas coisas, para a gente não ficar sendo pego de calça curta. E isso foi uma das melhores coisas que eu fiz. Por quê? Porque as pessoas perceberam o seguinte, e aí, assim, talvez no início não tinha essa percepção, né? Porque será, não sei o quê, mas assim, no momento que eles começaram a conversar um com os outros, então eles começavam a entender, que falavam assim, nossa, é verdade mesmo que a Valéria falou, o fulano já foi fazer entrevista e em nenhum momento ela ficou brava com ele, ou quis mandar embora, ou quis fazer um boicote. Então isso se propaga na empresa. Então a percepção é o quê? Puxa, a gente tem um clima de transparência e de honestidade, e que a gente pode falar sobre isso, né? Então, uma percepção dessa abertura. E aí as emoções são positivas, ninguém fica com medo, né? As pessoas não trabalham com medo, as pessoas trabalham felizes. E a gente teve muita gente que saiu da Tríade em busca de uma outra oportunidade, até financeira melhor, né? E no final voltou. E voltou por quê? Porque falava assim, cara, aqui é uma empresa que eu gosto de trabalhar, o clima é bacana, a galera é bacana, e acabou voltando, né? Ou se não voltava, sempre me indicava um amigo, uma amiga, para
para assumir essa posição. E no final, assim, eu acho que basicamente todos que saíram, depois a gente acabou contratando a indicação dessa pessoa. Então a gente percebe o seguinte: se essa pessoa indicou um amigo, né? Porque não indicou um inimigo, indicou um amigo, quer dizer o quê? Que a percepção dele em relação à empresa e à liderança é positiva, pois ele tinha emoções positivas dentro da organização e tinha motivação de trabalhar. Né? Então, quantos saíram da empresa e às vezes saíram do dia para a noite, né? Porque a gente sabe que esse mercado está muito hardcore, a gente fala aí, todo mundo está puxando um funcionário do outro, mas eles falavam assim para mim: Val, o que você precisar, me avisa. De repente tem coisas que eu não consegui passar para a galera, mas se tiver alguma dúvida, pô, me liga, me manda um WhatsApp, coisa e tal, tá? E sempre foi nessa toada. Às vezes a gente tinha que falar: pô, cara, eu tô procurando tal arquivo, aonde tá? Olha, tá tal lugar, não sei o quê. Então, assim, a gente conseguia esse senso de coleguismo muito forte. Então, isso a gente começa a perceber que essa vida interior do trabalho foi muito bem construída, né? Então, isso é uma coisa muito legal que a gente percebe, né? E aí, essa motivação traz uma determinação em fazer algo, mesmo que às vezes tenham obstáculos, porque a gente sabe que todo dia a gente vai ter um obstáculo sempre. E aí a gente tem a questão de três tipos de motivação, tá? Ela tem uma motivação extrínseca, uma motivação intrínseca e uma motivação relacional ou altruísta, tá? A relacional ou altruísta é o quê? Ela surge da necessidade de se ligar com as outras pessoas, do próprio relacionamento humano e de ajudar as outras pessoas. Então tem muita gente que ela tem essa motivação da ajuda. Aí eu gosto de ajudar as pessoas, sempre estou disponível e coisa e tal. Então tem esse tipo de pessoa que a motivação dela é essa, não é outra, mais nenhuma. Agora, a gente tem dois outros tipos de motivação, que é a extrínseca, que é o quê? Pessoas que são movimentadas por motivações externas. Então, vamos dizer assim, dinheiro, reconhecimento, benefício, tá? Então, se você dá algo para ela, ela se motiva. É claro que, gente, dinheiro, vamos colocar um aumento de salário, todo mundo fica feliz e fica motivado. Só que esse é o tipo de motivação que não perdura, né? Vamos pensar assim: qualquer um de vocês já recebeu um dia uma promoção aí, um aumento de salário. Quanto tempo demorou, ficou essa motivação em alta? Gente, alguns meses. Aliás, talvez um mês, né? Porque no próximo mês você já fez mais conta, já gastou mais dinheiro e aí tua motivação já foi pro beleléu de novo, tá? Então, a motivação extrínseca não é uma motivação que se mantém ao longo do tempo, tá? Se perde muito mais facilmente. Um livro que trata muito fortemente sobre motivação extrínseca e intrínseca, e principalmente a intrínseca, que eu vou entrar agora, é o livro Drive, tá? Ou, em português, traduziram por Motivação 3.0, que eu acho péssimo a tradução desse título, né? Mas, assim, ele é um filme que fala muito sobre essa questão da motivação. Daniel Pink, é excelente esse livro. Então, quem quiser também, é uma dica de leitura aí que eu já dou para vocês, tá? Agora, quais são as motivações intrínsecas? Essas são as que geram o verdadeiro engajamento no trabalho. São motivações internas. Normalmente é uma motivação de você querer aprender, essa questão do princípio do progresso, de você poder progredir todo dia, você ter algo que você melhora todo dia no seu ambiente de trabalho, você ter realmente um ganho de conhecimento, né? Então, essa evolução que principalmente hoje dos profissionais da era do conhecimento é muito forte, né? Da busca da autorrealização. Então, o que eu quero de verdade? Quais são os meus motivos para eu fazer o meu trabalho? Né? Então, porque, puxa, eu quero mudar de vida, mas às vezes não é de uma questão de dinheiro só, mas é uma questão de conhecimento e de realização pessoal. Então, isso movimenta muitas pessoas. E a gente tem percebido que esse tipo de motivação, principalmente da galera mais jovem, tá? Então, aí tem uma questão ligada a propósito, né? Então, isso a gente começa a olhar muito mais fortemente o que tem motivado mais essa força de trabalho mais recente no mercado. Tá? E hoje, até o próprio pessoal, né, mais experiente, vamos dizer assim, que de repente já conseguiu um patamar financeiro adequado que gostaria, então já também está buscando mais essas questões internalizadas aí. Então,
isso tudo faz com que a gente tenha uma vida interior no trabalho muito mais adequada. E por que a gente fala que é vida, né, gente? Porque, assim, é uma parte contínua e inevitável da experiência humana, tá? E que ela vai permear todos os dias, a partir de uma determinada idade, vamos dizer assim, tá? Então, não tem jeito. Se a gente for pensar nas 24 horas do tempo que nós temos por dia, a gente passa a maior parte do tempo dedicado ao trabalho. Então, basicamente, a gente vive muito do nosso dia a dia no trabalho. Então, por isso que é a nossa vida. A gente não consegue dissociar. Imagina o seguinte, tem gente que fala assim para mim, né? Ah, Valéria, se eu pudesse, eu não trabalhava mais, ficava aí na vida boa, coisa e tal. Tudo bem, eu acho que é uma coisa você tirar um sabático. Né? Você vai fazer um sabático, vai pensar na vida e coisa e tal, por um tempo. Agora, você fica sem nenhuma atividade, mesmo que ela seja voluntária, porque aí também é um trabalho, vamos dizer assim, você começa a perder algum significado na tua vida. Então, a gente realmente vai fazer parte da nossa vida, né? Só que não quer dizer que a gente tenha que viver para trabalhar, né? A gente tem que trabalhar para viver. Então, essa é a diferença que a gente também tem, né? Então, assim, por isso que a vida no trabalho tem que ser uma vida completa, tem que ser uma vida bacana, porque imagina, e eu tenho certeza que alguns já passaram por isso, que você vai para o trabalho, até acontece já no domingo à noite, tem a síndrome do Fantástico, que vocês já ouviram falar, né? Então já começa domingo à noite daquela palpitação em que você acha que está passando mal, que você tem que ir para o hospital, porque de repente você vai ter um ataque cardíaco, coisa e tal, mas isso não é, isso já começa a ter o quê? A tua emoção, né? Começa já a aflorar de uma ansiedade, de uma tristeza, de uma angústia. Por quê? Porque a tua percepção do trabalho não é bacana. E você não tem motivação de ir no dia seguinte, de levantar e ir para o trabalho, para fazer o que você tem que fazer. Por mais que você receba bem. Olha que incoerência, às vezes, que parece uma incoerência. Eu recebo bem, mas eu não tenho vontade de trabalhar, gente. Né? Então, isso é por quê? Porque eu não construí ou não está sendo construído na empresa uma vida no trabalho positiva. Né? Então, olha como está tudo muito ligado. Aí, muitas vezes, eu vou para o trabalho, mas aí eu fico olhando toda hora para o relógio, né? Agora não tem tanto relógio, mas assim, o celular, né? Começo a pegar o celular e fico assim, gente, que hora que não vai dar 5 horas, não vai dar 6 horas? Puxa, parece que eu fiz tanta coisa, mas o tempo não passa. Por quê? Porque eu não estou vendo valor no que eu faço. Então, olha como é cruel isso. Então, assim, o que eu levo para vocês pensarem? Pensar no seguinte, como vocês estão construindo a vida no trabalho de vocês e como vocês estão ajudando as outras pessoas a construírem essa vida no trabalho. Tanto os seus colegas de trabalho, quanto até a tua liderança, ou se você é líder, como que você está construindo essa vida no trabalho para os seus colaboradores. Né? Então, a gente tem que pensar, porque uma vida de trabalho ruim, a gente vai ter muita perda. A gente vai ter perda financeira, porque tem uma rotatividade enorme, e aí eu tenho que treinar, contratar, e o povo vai embora, tá? Eu tenho uma queda de produtividade, então eu tenho muito custo, vamos dizer assim, por uma vida ruim, né? E aí a gente passa tanto tempo, né, que a gente tá envolvido. Então, assim, tudo tá muito ligado. Então, assim, o trabalho é uma conexão com a nossa pessoa tão forte que quando muita gente perde o emprego, parece que abriu um buraco embaixo dela, né? E por quê? Porque às vezes o trabalho era a coisa que fazia mais sentido na vida dessa pessoa. Então a gente também tem que tomar cuidado, né, com essa questão das conexões muitas vezes que a gente faz, e por isso que a gente também tem que fazer conexões com outras coisas, para de repente não sentir esse buraco também. Né? Então, olha como que a gente está muito conectado nessa questão do trabalho. E o que acontece nessa vida do trabalho, porque assim, a gente está profundamente sendo influenciado por todos os eventos que acontecem no dia a dia do trabalho. Então, percebam que, às vezes, uma discussão no trabalho, você acaba vindo para casa chateado. E aí você não dá nem atenção para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido, você não consegue dar atenção, porque você está chateado. Então, olha como uma coisa no trabalho impacta na tua vida pessoal. E aí, às vezes, o teu companheiro, tua companheira, a tua família, acha que o problema são eles.
né? Porque às vezes você também fala assim, eu não quero dividir isso com as pessoas, porque, puxa, é um negócio que aconteceu lá, eu não quero chatear o pessoal aqui em casa. Só que aí o pessoal fica, às vezes o pessoal de casa tem mania de perseguição, né? Aí começa, o que eu fiz? Nossa, será que eu falei alguma coisa? Ele tá chateado comigo, coisa e tal. E a mesma coisa, gente, que acontece o quê? Acontece às vezes alguma coisa em casa, e a gente vai mal-humorado pro trabalho, né? E as pessoas também começam a conjecturar, do tipo, ixi, ontem a pessoa saiu de uma reunião, 5 horas da tarde, eu sei que a pessoa estava na reunião, então acho que aquela reunião não foi bacana para ter chegado hoje de mau humor. E será que alguém vai ser mandado embora? Gente, olha o babado que acaba transformando essa vida no trabalho. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falo assim, que transparência e comunicação é essencial para que a gente mantenha um alinhamento, tá? Tanto em casa quanto no trabalho. Aconteceu alguma coisa no trabalho, vai chateado para casa, conta para as pessoas porque tá chateado, para as pessoas também de repente poderem te ajudar, né? E não acharem que é com ela, porque aí você acaba com o clima de casa. E a mesma coisa no trabalho. Também alguma coisa que aconteceu na vida pessoal, não precisa contar para as pessoas o que aconteceu, né? Não precisa chegar e falar, briguei lá com fulano, não precisa, tá? Agora, você pode falar assim, gente, ó, hoje eu não tô muito bacana, aconteceu um negócio chato comigo, coisa e tal, mas olha, não é nada com vocês, vamos tocar o trabalho, se alguém precisar falar comigo, tô aqui disponível. Isso facilita todo esse ambiente, ok? Porque uma coisinha aqui acaba com o dia da equipe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter essa percepção do que como as coisas podem afetar dentro do ambiente de trabalho. Tá? E aí a gente também tem que olhar que não é só uma questão de personalidade. São os eventos que vão determinar também a vida interior do trabalho das pessoas. Olha como que é engraçado, né? Eu já tive pessoas que trabalharam comigo em várias outras empresas, e assim, a liderança anterior a mim já tinha comentado que, de repente, se essa pessoa é ruim, é não sei o quê, é descomprometida, piriri, pororó, coisa e tal, sou doida pra mandar ela embora, mas aí, não sei o quê, e vem com aquela historinha. Né? E aí, a gente tem que também ser muito sincero, que muitas vezes a gente já chega com o pé atrás nas empresas. Eu já cheguei em vários locais com um pé atrás, tipo assim, porque já tinham me falado de determinadas pessoas, né? E aí, o que acontece? Isso é uma coisa ruim, porque você vai com essa percepção, né? E fica mais atento. E olha que engraçado, né, gente? Aí quando você vai para esse ambiente de trabalho, você começa a construir um novo ambiente, ocasionando novas percepções, que as pessoas possam despertar novas emoções e uma motivação diferenciada, você descobre excelentes profissionais. Né? Então, ao longo desse meu tempo de liderança, de mais de 20 anos aí, basicamente 30 anos de trabalho aí que eu tenho, que eu estou no mercado, então, assim, já encontrei pessoas que, assim, na mão de outros, vamos dizer assim, eram considerados péssimos profissionais. E quando começou a trabalhar dentro da minha equipe, uma construção diferente e tudo mais, a gente percebe que são excelentes profissionais. Só que o clima, a forma como era tratada, a forma como tinha a construção do trabalho era muito ruim. Essa pessoa, ela não tinha motivação, ela não tinha sentido. Por quê? Muitas vezes não era valorizada, as comunicações não eram claras, não tinha uma questão de ensinar a pessoa a fazer da forma mais adequada, porque às vezes ela não sabia fazer. Então ela saía fazendo, e aí saía fazendo errando. Né? E não porque ela queria, mas porque não tinha orientação. Então isso a gente tem que começar a olhar. Tá? Agora, vocês podem falar que talvez vocês também tenham vários exemplos de falar assim, Valéria, tem cara que não tem jeito na vida, né? Porque em qualquer lugar dá problema, tá? Pode ser que tenham pessoas assim, eu acredito que podem, tá? Mas ainda, pela minha experiência com pessoas, eu percebo que mesmo algumas pessoas muito difíceis de trabalhar, eu já tive pessoas de personalidades marcantes, sabe? Às vezes, assim, de extrema teimosia, de extrema reatividade para algumas coisas, mas eu falo assim, falando com jeitinho, de um jeito ou outro, você consegue chegar nessas pessoas, né? Então, eu acho que, assim, é uma forma de como você também aborda as pessoas para que elas possam ser levadas a terem resultado. E quando elas começam a perceber que elas têm resultado, que elas têm ganhos, elas estão fazendo progresso, a forma delas agirem muda. Né? E às vezes tem algumas pessoas, gente, que é uma questão até de habilidade, de competência técnica,
né? Eu já tive uma funcionária, quando eu tinha a papelaria, que, gente, a gente fez de tudo para essa menina, até ensinar matemática, o meu marido sócio aqui ensinou coisa e tal. Só que, assim, o trabalho em si, a parte técnica em si, ela não conseguia fazer. Não era para ela. E aí a gente a demitiu, uma pessoa sensacional, uma menina, assim, super do bem, super amável, mas não era para ela, né? E aí eu sei que ela foi trabalhar numa indústria, num trabalho mais repetitivo, coisa e tal, e o que eu sabe, o tempo que eu fiquei sabendo da história dela, ela estava nessa indústria há anos, e era considerada uma super funcionária. Então, assim, às vezes é o local de trabalho, né, que não é adequado para essa pessoa, pela forma dela agir, coisa e tal, ou às vezes pela competência técnica que ela tem. Então a gente também tem que entender isso, né? Às vezes é mudar de setor. Então também já tive pessoas que mudaram de setor e, sim, e virou outra pessoa. Parece que não era a mesma pessoa que trabalhava na empresa. E até as outras pessoas falam assim, cara, parece que a pessoa virou, né, do avesso. E virou mesmo. Por quê? Porque ela encontrou sentido naquele trabalho. Era algo que realmente ela se encontrou. Então, isso é muito bacana a gente começar a perceber. Tá? E são pessoas que, de repente, podem ajudar a empresa a fazer inovações. Né? Por quê? Porque elas vão estar no lugar mais adequado. Então, o que acontece? Porque também é interior, né? Então, a gente está falando vida, trabalho interior. Porque ela é oculta. Não é uma coisa tão fácil da gente perceber muitas vezes, né? Quando tem aquelas pessoas que são extremamente mais emotivas, que assim, às vezes elas choram, ou elas demonstram raiva muito facilmente, demonstram esse mau humor muito facilmente, você até consegue perceber algumas questões. E aí consegue entender como está sendo a linha de trabalho dela. Quando ela está mal-humorada, a gente já sabe como vai ser, tal. Agora, tem pessoas, principalmente as pessoas extremamente introvertidas, a gente não sabe o que está acontecendo na vida delas. Tá? Porque elas fazem aquela mesma cara de sempre. Se ela tá feliz, ela tem aquela cara, se ela tá triste, ela tem aquela cara, e aí a gente não sabe. Então, o que a gente diz porque é interior? Porque, assim, parece como se fosse um iceberg, né? Então, assim, tem uma pontinha, embaixo da água a gente não enxerga. Então, tudo aquilo pode ser sentimento represado, percepções represadas, e é um grande problema. Por quê? Quando essas pessoas estouram, elas podem basicamente afundar um navio, é a mesma coisa que um iceberg, né? Às vezes é uma pontinha de gelo, o navio passa, não, dá para passar pertinho, aí coisa e tal. Quando se depara, tem aquele rochão de gelo embaixo que pegou o barco e aí afundou um Titanic aí, tá? Então isso a gente tem que realmente entender, né? Porque isso não é fácil de detectar. Não dá para falar assim, olha, e aí, como que tá a sua percepção hoje? E aí, como que tá a tua emoção hoje? Não é assim que a gente detecta, né? A gente vai começar a olhar que muitas vezes a gente não vai conseguir perceber de algumas pessoas, como de algumas pessoas são mais claras. Mas se a gente tem a transparência das pessoas, elas começam a falar também isso pra gente e começam a nos alertar para que a gente possa levar algo para o mais positivo, né? Então, a gente realmente tem que olhar para isso. E o que influencia esse desempenho das pessoas, né? Em 4 dimensões aí. Então, criatividade. Então, pessoas que têm uma vida no interior do trabalho negativa, elas dificilmente vão apresentar ideias novas e úteis. E o que pode ocasionar essa falta de apresentação de ideias das pessoas? Quando você começa a boicotar a ideia das pessoas, sem motivo, né? Então, você até fala assim, você acha que está sendo uma pessoa aberta. Então você fala assim, gente, eu estou aqui para ouvir o que vocês têm para falar, eu quero ideias, coisa e tal. Só que aí a primeira coisa que a pessoa fala, você fala assim, nossa, isso é bobeira, isso aí nunca vai funcionar. Aí o outro dá ideia, você fala assim, nossa, de onde você tirou essa ideia idiota, coisa e tal. E aí você começa a descaracterizar. Ou então você nem fala assim, mas você levanta as ideias e depois não coloca em prática e também não fala mais para ninguém. Qual que é a percepção que as pessoas vão ter em relação a isso? Ah lá, a gente dá ideia, mas o cara não está nem aí com a gente. Então, essa percepção leva a uma emoção negativa, uma emoção, de repente, de frustração. E aí, a criatividade não acontece dentro das organizações, porque as pessoas começam a não falar em relação a isso, tá? Porque elas percebem que a vida interior do trabalho dela não é algo positivo. Outra questão é a produtividade, né? Então, quando não tem a motivação para fazer as tarefas, que as pessoas estão realmente desmotivadas, elas não vão
cumprir as tarefas. Ou elas vão demorar para cumprir as tarefas, elas vão procrastinar, elas vão fazer retrabalho, não vai ter uma tarefa de qualidade, porque elas vão fazendo da forma que elas acham que tem que fazer. Eu não vou dar muita trela, não, porque assim, o cara não dá valor mesmo, se a gente faz certo, ele não fala nada, se a gente faz errado, aí a gente leva uma catracada, então também vou levar catracada também, aí não tô nem aí, e aí não dá conta do trabalho, tá? Ou então demora muito tempo para fazer as tarefas. Por quê? Porque ele começa a enrolar, porque ele fala assim, por que eu vou fazer mais rápido? Né? Então isso também a gente tem que olhar, tá? Por que as pessoas, de repente, não estão cumprindo seus compromissos, né? E aí esse compromisso com o trabalho, porque assim, o que a gente percebe? Não é porque a gente está construindo uma vida no trabalho mais produtivo, uma vida interior no trabalho mais positivo, que a gente não vai ter dificuldades, tá, gente? Porque isso é uma coisa que não vai acontecer. De você falar assim, zero problemas, zero obstáculos, a gente só vai ter coisa positiva no trabalho. Isso é irreal. Tá? A gente vai ter problema sim, porque muitas vezes a gente vai deixar de atender um cliente ou vai entregar um produto ou serviço que não está bacana, a gente vai ter problema com esse cliente. A gente, de repente, vai ter um funcionário que vai faltar naquele dia por alguma questão e vai atrapalhar todo o trabalho do resto da equipe. A gente vai ter um imprevisto que aconteça e todo mundo vai ter que se mobilizar isso. Eu, como líder, de repente esqueci de pedir alguma coisa para as pessoas e vou transformar naquilo numa urgência e as pessoas vão perder a produtividade, vão ter que fazer aquilo. Então, assim, os problemas vão existir. Só que se eu tenho uma vida mais constante de positividade no trabalho, que as pessoas têm essa percepção mais positiva, as emoções e uma motivação maior, isso vai ser um cisco, né? Elas vão ficar, talvez, irritadas. Puxa vida, vai ter que fazer isso, coisa e tal. Não, mas vão fazer. Não vão ficar daquele jeito que, mais uma vez, olha lá o que aconteceu, porque toda vez é assim. Não. Vamos fazer, por mais que de repente as pessoas não vão ficar tão felizes, tá? Mas vai acontecer, porque o compromisso vai existir. Quantas vezes vocês também, de repente, em lugares que tinham um clima bacana, também tiveram que fazer coisas que não queriam, ou que de repente não achavam correto aquilo naquele momento, porque falar, puxa, só estou fazendo isso porque outra pessoa deixou de fazer, né? Mas você faz, por quê? Toda construção é mais positiva do que negativa, tá? E a questão do espírito de coleguismo, né? Então, tem que ter ações que contribuam realmente para a coesão de equipe. Gente, e assim, isso aqui não é gastar dinheiro com as pessoas, porque as pequenas empresas, as microempresas, não tem nem verba para ficar fazendo as coisas, tá? Mas eu já vi várias empresas, a gente na Tríade vira e mexe fazia isso, vamos fazer um café da tarde, aí a gente juntava com um café de aniversariantes, então o que acontecia? Eu ia lá fazer o bolo para levar para o pessoal, e aí o pessoal fazia uma vaquinha, comprar salgadinho, coisa e tal. Gente, só aquilo era uma alegria para as pessoas, que era um evento de uma vez por mês, né? E às vezes, vamos fazer a festa junina, vamos, quem vai fazer isso? Outro vai fazer aquilo, tudo isso, e a gente fazia isso. Então, isso transforma a equipe. Aí as pessoas tinham vontade de decorar a empresa, tinham vontade de, às vezes, puxa, olha, eu vou te ajudar, você vai ter que ficar até um pouco mais tarde, eu tenho que terminar isso aqui, não, eu vou te ajudar nisso aqui para a gente terminar então mais cedo. Então, isso tem uma questão muito mais bacana. Eu lembro que, quando eu entrei no Instituto Ethos, que eu assumi a gerência de operações lá, eu entrei, foi em maio, né? Maio de 2012. Em junho, tinha o feriado de Corpus Christi, tinha uma emenda de feriado, tudo mais, só que a gente estava para fazer um evento do Ethos. E a minha equipe, que era a minha equipe de operações, que basicamente o pessoal administrativo, o pessoal de financeiro, de captação de clientes, coisa e tal, a gente não tinha jeito, a gente tinha que fazer um monte de coisa para acontecer o evento. E a galera resolveu trabalhar no feriado. Então eles falaram assim, não, a gente vai trabalhar no feriado, a gente não vai emendar, a gente vai vir trabalhar. Então foi trabalhado no feriado e na emenda do feriado, enquanto as outras equipes folgaram, né? E aí foi muito legal, porque eu estava há um mês e pouco na organização, e o pessoal falou assim, Valéria, a gente vai vir, então tudo bem, né? Porque a gente vai ter que desativar o alarme, não sei o que. Eu falei, não, beleza. Eu falei, então quem vai vir? Aí o pessoal, fulano. Aí eu falei, tá, então eu vou vir também. Aí o pessoal olhou para minha cara e falou assim, mas você vai vir? Né? Você vai sair de Mogi no feriado para vir para aqui? Eu falei, minha equipe vai trabalhar. Se a minha equipe vai trabalhar, eu também vou trabalhar, né?
Aí o pessoal meio ficou assim, porque, tipo assim, o que eu ia fazer, né? Na realidade, eu não tinha muita coisa para fazer, porque eu estava entrando na empresa, estava começando a entender as coisas, mas só daquilo, de eu estar com a galera, de repente, de poder almoçar com eles, de entender um pouco mais do trabalho, e aí eu fui partir para um trabalho operacional também, porque tem algumas coisas que eles tinham que fazer, eu falei, daí que eu adianto para vocês, tudo mais. Eu acho que isso faz com que realmente todo mundo comece a colaborar, né? Todo mundo começa a falar assim, puxa, ela veio, então a gente também tem que fazer um pouco a nossa parte, né? E aí não é uma questão de puxar saquismo, mas é um colaborando com o outro. E a gente formou uma equipe tão bacana, né? Eu tinha uma equipe tão legal que, assim, era um ajudando o outro, né? E a gente não ficava até muito tarde, a gente, na realidade, saía no horário, a gente ficava até mais tarde, por quê? Porque como eu vinha para Mogi, o metrô estava muito lotado, tudo mais, eu falava assim, não, eu vou sair um pouquinho mais tarde, então, às vezes chegava um pouco mais tarde e saía um pouco mais tarde. Mas assim, todo mundo se ajudava muito. Então, acho que isso faz com que realmente esse espírito de coleguismo ajude em todo o resultado da organização. Né? E quando eu saí refazendo todo um organograma que eu acabei com a gerência de operações. Né? Porque eles estavam tão bem já trabalhando com seus coordenadores, que os coordenadores podiam reportar diretamente para o diretor operacional lá, para o diretor estratégico, tudo mais que tínhamos, que não precisava mais de uma gerente de operações. Né? Então a gente começa a olhar que isso faz com que cada um faça a sua parte. E aí tem um processo de autogestão também muito mais intenso nesse processo aí. Né? E aí, para criar uma maravilhosa vida interior no trabalho, que a gente fala do princípio do progresso, tá? Então, o que acontece? Essa maravilhosa vida interior no trabalho tem a ver com o trabalho em si. O que você pode ajudar as pessoas a fazerem o melhor trabalho? E não com benefícios e acessórios. Não adianta ficar dando um monte de benefício para as pessoas se elas não percebem que o trabalho delas não tem uma progressão, se elas não estão aprendendo coisas diferentes, se elas não estão conseguindo se desenvolver naquele ambiente de trabalho, que as ideias delas não são usadas. Tá? Então, olha como é essa questão. E eu vejo que tem muita empresa que no final gasta uma fortuna em ticket de refeição, em ticket de não sei o quê, dá bônus, não sei do que é, e no final as pessoas não se movimentam. E aí o empreendedor chega e fala assim para mim, mas Valéria, eu faço tudo para o meu pessoal. Né? Eu falo, tudo o quê? Né? Não, eu dou tudo para eles têm um salário bacana, eles têm benefícios. Só que não faz o mais importante, que é construir esse ambiente de trabalho interessante. Tá? Então, o que acontece? O progresso em trabalho significativo. A gente tem que encontrar significado no trabalho. Então, contribuir, ter valor, né, para alguém ou para a gente mesmo. Né? Então, isso é uma coisa que nos movimenta. Então, alegra a vida interior no trabalho e estimula o desempenho no longo prazo. Tá? Então, quando as pessoas percebem que elas estão fazendo progresso, vai estimular esse desempenho a longo prazo. E aí isso é engajamento, gente. Tá? Então, a motivação é a vontade de fazer essas coisas, né? Que eu tenho esse desejo de fazer tudo mais. Mas como eu consigo me engajar mais, que é pensar no futuro da empresa, ajudar a empresa a crescer, não só fazer as tarefas que eu tenho que fazer diariamente. É por meio desse progresso. Quando eu começo a entender que eu tenho esse progresso, eu começo a me engajar cada vez mais nas propostas e nos projetos da empresa. Tá? Então, vai desencadear emoções positivas, efetivamente, e conduz, gente, a um sentido de realização, de autoestima, porque as pessoas se sentem bem, elas se sentem valorizadas. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala do reconhecimento, é de você parabenizar as pessoas pelo que elas fazem, mesmo que seja alguma coisa que aparentemente seja simples, né? Mas também assim, sejam verdadeiros, né? Não é aquele negócio, o cara mudou um livro na estante lá para outro lugar para ficar mais bonitinho, e fala, nossa, parabéns, olha que mudança, né? Não é isso. Mas um trabalho bem feito, um trabalho que de repente você fala assim, cara, as pessoas nunca fazem esse trabalho bem feito, esse relatório sempre tem retrabalho, e a pessoa não fez. Poxa, elogia isso. Tá? Então, isso começa o quê? Elevar a autoestima da pessoa e ela começa a ter uma percepção muito mais positiva das coisas. Porque ela começa a perceber o quê? Eu estou sendo vista. Quando as pessoas chegam e falam assim, Valéria, meu gerente, meu gestor, ele até me falou assim, parabéns pelo teu trabalho. Mas aí eu falo assim, mas o que ele gosta do meu trabalho?
né? Porque eu faço tanta coisa, o que de repente chama atenção no meu trabalho? Então eu posso ser pontual, porque aí a pessoa também, ela vai ter essa percepção de que aquele trabalho que ela faz é bem visto, que exatamente ele sabe o que ela faz. Porque o trabalho, como um todo, de repente, a pessoa fala por falar. Mas quando ele fala, olha, quando você atende o cliente, eu gosto muito da forma como você fala, porque você presta atenção, você dá uma solução. Aí a pessoa, nossa, olha, ele me percebe. Então, isso cria uma percepção, uma emoção positiva, tá? E aí vai alimentar a motivação de eu querer fazer esses trabalhos diariamente. E aí, o que a gente percebe, né? E esse foi um insight que eu tive nesse livro, que foi muito forte, porque assim, muita gente, que eu ficava assim, por que as pessoas vão embora da empresa? Né? E muita gente fala assim, vários livros, vários gurus de administração falam assim, que as pessoas vão embora não é por causa da empresa, mas é por causa do líder, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, mas tem um monte de gente que deixou a empresa que eu trabalhava, mas eu tenho certeza que não foi por minha causa. Né? Foi por causa de algumas condições da empresa, porque a empresa não tinha um plano de salário, não tinha um plano de cargos e salários efetivamente, não tinha uma forma dele ser promovido, coisa e tal. Então a pessoa não ganhava tão bem, teve uma outra oportunidade de ganhar bem. Eu falei assim, então é por isso também. Né? Só que aí eu começo a entender, eu comecei a perceber, e assim, eu fui de RH por 7 anos, né? E aí eu comecei a analisar as questões de RH, quando as pessoas saíram da empresa e nas entrevistas de desligamento, que a gente percebe algumas questões muito fortes, e aí a gente percebe o seguinte, gente, às vezes não é por uma questão, é claro que o líder tem dedo nisso, tá? Mas, muitas vezes o líder já também tem um limite, né? Porque a própria empresa dá um limite para esse líder, mas o que eu percebo do seguinte, às vezes as pessoas, elas estão indo embora, é claro que ela fala assim, porque eu arranjei um emprego melhor, um salário melhor. Mas o que eu percebi é que muitas vezes as pessoas foram embora porque em algum momento do trabalho elas deixaram de aprender. Né? Então eu já tive vários casos como esse, que eles entraram, pessoas de repente entraram como estagiários, como júnior, né? E aí quando eles perceberam que eles tinham essa oportunidade de aprendizado, a gente dava desafios, né? Então, todo dia assim, olha, então, quer aprender isso? Faz isso aqui, vamos ver como faz. Ó, fulano vai te ensinar a fazer isso. Então, eles começaram a aprender. Aprenderam. Então, teve uma curva de aprendizado. Quando essa curva de aprendizado se estabilizou, e que a pessoa percebeu o quê? Que a partir desse momento ela não tem mais o que ela aprender, que não tem mais o que ela progredir nessa jornada dela, porque ela já chegou num patamar que tudo que tem na empresa ela já sabe, e que não tem mais nada novo para ela fazer, aí ela começa o quê? A procurar um emprego novo. Olha que coisa engraçada, né? Às vezes não é uma questão salarial que dá o primeiro impacto. Ela começa a buscar algo porque ela estagnou no processo. E aí eu fui também olhar para a minha carreira, né? Porque antes de ser dona de empresa, eu fui funcionária. E aí eu comecei a perceber também que o momento que eu estava, né? Por exemplo, na Suzano Papel, que eu estagnei e que eu queria para uma outra área para ter uma evolução na carreira e que o meu gerente não deixou, que ele falou que lá não era o meu lugar, né? Como colocando um limite para mim. Aí o que eu falei assim, cara, daqui eu não saio. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar outro emprego. E eu fui para Brahma, num processo de trainee, que foi um processo sensacional, onde eu tive um progresso sensacional, só que assim, ganhando basicamente 30% a menos do que eu ganhava na Suzano. Então não era dinheiro. Era essa questão do progresso. Olha como a gente começa a ver isso diferente. Né? E aí eu encontrei uma equipe sensacional, uma galera super bacana, né? Que também a gente tinha, eu saía de Mogi cedo para ir para Jaquereí, mas tinha ânimo para ir trabalhar. Virei 2 noites na empresa, mas assim, cara, era a coisa mais maravilhosa que eu tinha na minha vida naquele momento. Por quê? Porque eu estava engajada, porque eu via esse progresso que eu poderia ter na minha carreira de trainee, né? Que depois fui para a área de RH, mas também de aprender todo dia algo novo. Então tinha essa motivação de fazer as tarefas. E aí eu comecei a perceber que muita gente está nesse formato. Né? É claro que eu falo assim, muita gente, talvez não seja todo mundo, tá? Mas o que a gente percebe é que muita gente está fazendo essa busca, vamos dizer assim. Tá? E aí a gente tem 2 questões que nos ajudam a construir essa vida no trabalho, que é a questão de catalisadores, tá? Que são eventos que ajudam diretamente o projeto,
né, dessa construção da maravilhosa vida interior no trabalho, que é o quê? Você ter pessoas ou grupos que possam te ajudar, que possam te dar apoio e ter esse espírito de coleguismo, metas claras, isso sempre, porque se eu tenho uma meta nebulosa, eu perco a motivação, porque eu não sei nem por que eu estou fazendo aquilo. Recursos e tempo adequados. Então, aquelas pessoas que vivem na urgência, elas perdem a motivação, perdem a produtividade. Quando eu tenho um tempo determinado, não. Aí eu começo realmente a me planejar e começo a fazer as coisas de forma muito mais efetiva e ter recursos também. Recursos não quer ter dinheiro, né, gente? Não é assim, eu vou ter dinheiro pra caramba para gastar na empresa. Não, mas eu tenho quem possa me ajudar, eu tenho uma verba para trabalhar dentro do meu projeto, se eu precisar de uma ajuda de fulano, eu posso ter, então isso tudo me ajuda, então isso é um catalisador. Ter autonomia para decisão em alguns aspectos do meu trabalho, né, para eu não ter que ficar toda hora reportando isso. Depois, formas de lidar com problemas, então isso também, de pessoas que possam me ajudar, possam me trazer soluções, me ajudar a buscar as soluções. Ótima comunicação, eu não falo nem é boa, né? Mas mais do que boa, ótima comunicação, uma comunicação assertiva e transparente e uma coordenação efetiva. Gente, a liderança é fundamental. Não dá para ter líder que seja aquele tipo que, não, vamos pensar, coisa e tal. Aquele cara que, tipo assim, na tua frente ele fala uma coisa, quando ele tá com uma entidade superior, que eu brinco, aí ele fala outra, ele vira a casaca, sabe? Porque você perde o quê? A confiança no cidadão desse. Você olha falando, esse cidadão é fraco. E aí tem a percepção de ser um líder fraco. Tá? Então, isso a gente realmente olha. Depois, nutridores, que são eventos interpessoais que levantam o moral daqueles que trabalham. Então, o que pode levantar o moral? Gente, aqui, basicamente, são comportamentos, tá? Então, respeito pelas pessoas, encorajamento para que elas assumam desafios, né? Não tenham medo de assumir desafios, que mesmo que elas errem, vai ter um processo de aprendizado e que você vai estar apoiando isso. Então, ter um conforto no dia a dia aí, tá? E ter esse apoio emocional ou social, né? Não só da liderança com a equipe, gente, mas também dentro da equipe, que eu possa também dar esse apoio emocional e social com os meus colegas de trabalho. Nessa época da pandemia foi uma coisa muito importante isso, principalmente com as pessoas trabalhando em home office, tá? Então, muitas pessoas relatam que elas só se manteram mais sãs, vamos dizer assim, mentalmente, porque tiveram apoio de pessoas, tá? Então, isso é muito, muito interessante a gente sempre observar, tá? E aí, o que acontece? E como criar uma péssima vida interior no trabalho, que a gente pode afundar o barco, gente? Olha lá, tá? Então, cuidado, porque são eventos negativos, os eventos negativos eles são mais poderosos do que os eventos positivos. É só vocês perceberem a vida de vocês. O que marca mais na vida de vocês? Coisas positivas, sucessos ou coisas negativas e fracassos. Provavelmente, grande parte das pessoas é uma questão do fracasso. Quando você erra alguma coisa, quando você fracassa, quando você, de repente, fez alguma coisa de errado, você fica se martirizando. Você pega um chicotinho virtual e fica lá, eu não presto, eu sou uma desgraça de pessoa, eu faço tudo errado e coisa e tal. Só que você esquece do quanto você já fez de coisa boa. E aí eu falo para as pessoas, anotem, sabe? Tem gente que é bom anotar assim, olha, o que eu fiz de resultado positivo e o que fiz de negativo. Quando você coloca isso na balança, você vai perceber que a tua vida tem muito mais positivo do que negativo. Só que o evento negativo marca mais. Então é muito mais fácil, gente, vocês construírem uma péssima vida interior no trabalho. Isso é um fato, né? Porque se vocês começarem a bombardear com eventos negativos, cada dia vai ser pior. E aí afunda a empresa. Quando a gente fala que os colaboradores podem afundar a empresa, pode. Né? Porque uma má gestão, uma má alocação dessas pessoas, a falta de apoio vai fazer com que essas pessoas abandonem o barco. Ou elas boicotam a empresa ou elas vão embora. Tá? Então, o que acontece? Existem reveses no trabalho. O trabalho não tem significado e apenas tem o quê? Problemas e obstáculos. Tá? Então, o que acontece? Não encontram nem orgulho no que fazem. Pouca determinação para se dedicar a um projeto. Eu conheço muita gente que é assim. Você pergunta para a pessoa o que ela faz, ela fala assim, eu trabalho aí numa empresa tal, assim, já faz essa cara de, eu trabalho assim, porque... Eu falo, gente, mas que trabalho é esse? Valéria, nem vale a pena contar, porque, olha, é um saco o trabalho que eu faço, sabe? Então, assim, não tem sentido. Como tem gente que você pergunta do trabalho, às vezes você tem que falar, cara, para, né? Porque, você tá falando já demais, né? Porque é tão empolgado que a pessoa fica, sabe? Por quê? Porque ela vê o outro lado, né? Agora, quando tem revés de trabalho, a pessoa realmente começa a ter essa desmotivação e cada vez maior.
né? Então ela tem preguiça, realmente, preguiça não, ela tem fobia já de ir para o escritório e tudo mais. E tem gente que fica doente, né? Tem gente que realmente começa a ter síndrome do pânico. Quando eu trabalhei em RH, gente, eu vi muita gente com síndrome do pânico. E aí a gente começava a ver o que tinha acontecido, e normalmente era o problema dentro do trabalho, né? Com os colegas de trabalho, com a liderança e tudo mais. Então, isso é um negócio muito cruel. Então, aí vai desencadear emoções negativas, a percepção negativa dos seus superiores, e sente uma vida vazia, né? E aí as pessoas ficam procurando no exterior uma vida com sentido. E às vezes ela não vai encontrar. Porque a vida dela, o trabalho dela tá tão ruim que ela não consegue ver coisas boas na vida dela. Tá? Então, aí, muitas vezes, as pessoas vêm buscar a questão do propósito, que as pessoas vêm falar comigo, né? Mas, às vezes, não é a questão que a busca do propósito, não é que falta um propósito na vida da pessoa. Muitas vezes, o trabalho dela, o ambiente é ruim, tudo está muito ruim, e aí ela acha que é falta de propósito. Mas não é, é a própria vida interior do trabalho dela que está ruim. E aí que ela tem que fazer uma reconstrução. E a gente sabe que dá para fazer uma reconstrução desse processo. Tá? Tem uma metodologia americana que a gente está desenvolvendo um novo treinamento, que em breve a gente traz aí, e que é bem legal, porque é uma reconstrução de como você vai ver o seu trabalho. E que às vezes é o ambiente, às vezes é a forma como você se relaciona, é um monte de questão que realmente a gente começa a olhar aí, tá? E tem os inibidores, né? Que são eventos que prejudicam diretamente o trabalho. Gente, é o contrário dos catalisadores. Vocês vão ver aqui, ó. Pessoas ou grupos que não te ajudam, só te atrapalham, as metas confusas, falta de recurso e tempo, tudo tá na urgência, tudo que você vai pedir não pode, não tem, não dá para fazer, tá? Falta de autonomia total para decidir as coisas, tudo tem que ser hierarquizado, tudo você tem que pedir permissão, mesmo as coisas muito simples no teu dia a dia, muitos obstáculos para você fazer o teu trabalho, comunicação deficitária, tudo parece, sabe, que assim, as pessoas estão escondendo as coisas e uma coordenação fraca. Então, tudo isso é um inibidor. Agora, quais são as toxinas? Né? São os eventos interpessoais que também prejudicam aqueles que trabalham, que também é o contrário dos nutridores, que são o quê? Desrespeito, desestímulo, intimidação, a negligência emocional e o antagonismo. Tá? Então, tudo que é o contrário lá, a gente percebe que isso é uma toxina que começa realmente a atrapalhar essa vida interior aí. Né? E o estado da vida interior do trabalho determina o estado da vida da empresa, gente. Então, o que a gente percebe aqui? Quando a gente tem catalisadores e nutridores, que eles trabalham a questão da criatividade, aumento da produtividade, tem o comprometimento e o coleguismo, a gente gera uma vida interior no trabalho e a gente vai ter o progresso. Tá? E aí a empresa vai ter mais resultado. Olha como que é legal. Por quê? Porque eu estou levando isso para as pessoas que trabalham comigo e a empresa vai ter resultado. E um resultado financeiro, um resultado de desenvolvimento, mesmo que hajam problemas. Tá? Agora, se eu tenho que inibidores, toxinas, eu vou criar uma vida interior de trabalho negativa e vou ter só reveses, eu vou ter só problemas. E aí o que vai acontecer? Não vou ter ideias para o futuro. Então, o que a gente falou da estratégia das 3 caixas, de pensar no futuro, do ataque, de ver sinais fracos também aí no mundo, o que acontece? Não tenho, porque as pessoas não vão fazer isso. E aí eu vou ter um alto custo, porque as pessoas vão fazer muito retrabalho, ou produtos sem qualidade, né? Também vão fugir da responsabilidade, né? Sempre vão terceirizar a culpa para o outro, e o que acontece? Vai ter a briga pelo poder. Então, isso aqui é um fato que acontece quando a gente tem esse tipo de vida interior no trabalho negativo. E aí o que acontece? A empresa começa a entrar em uma situação complicada. Ela não começa a ter um presente bacana e ela não vai conseguir pensar num futuro adequado para a organização. Então, ela perde totalmente. Então, aquela questão que a gente viu do primeiro livro ataque e da estratégia de 3 caixas, a gente não consegue mobilizar a empresa para pensar no futuro, pensar em novos modelos de negócio, ter produtividade no presente, porque a empresa não está bem. Tá? Então, olha como isso impacta. Então, as pessoas impactam nesse processo totalmente. Sem pressão não há diamantes. Tem muito líder que usa essa frase, tá? Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho que pressionar a galera para formatar os melhores profissionais, que vão ser os meus diamantes. São as pessoas que vão levar a empresa adiante. Só que, gente, pensa aí comigo. Quantos diamantes nós temos? Nós temos muito poucos diamantes. Então, assim, e a empresa não vive de diamantes.
né? Diamantes custam caro. Então, o que a gente associa? Uma mão de obra muito mais custosa. E uma mão de obra que é extremamente bem avaliada no mercado, que uma hora ela fala assim, gente, esse clima é tão ruim, porque uma hora essas pessoas espanam e elas vão embora. E aí os diamantes vão ser roubados pelas outras empresas. Agora, se eu crio empresas que não, eu vou moldar as pessoas, mas que elas não precisam ser um diamante, mas eu vou ter vários outros tipos de pedras preciosas, né, e vou dar valor a todas elas, eu vou ter uma equipe muito mais sinérgica, uma equipe muito melhor. E o que acontece? A gente começa a perceber que algumas pessoas, elas trabalham sob pressão muito bem, que elas mesmas falam, eu fico doida quando eu vou nas empresas de treinamento, e elas falam assim, eu trabalho sob pressão, adoro trabalhar sob pressão, tá, só que daqui a pouco essa pessoa tá tendo um burnout, porque é essa a vida dessa pessoa, porque tem uma hora que você já não consegue mais virar diamante, você vira carvão, tá, porque acaba a tua energia, você não consegue trabalhar na base de pressão a vida toda, gente, não tem como, uma hora você espana, tá, então não dá. Então, assim, vai ter alguma pressão? É claro que o mundo dos negócios é um mundo de pressão, gente. A gente sofre pressão como empreendedor, às vezes a gente tem que pressionar um pouco a equipe para dar resultado, porque a gente vai ter que dar uma puxada aqui, mas isso não quer dizer deixar todo mundo maluco, né? Então a gente também tem que tomar cuidado. Eu já tive que trabalhar virando a noite. Né? Quando eu estava na Brahma, eu tive que virar à noite, virei 2 noites na fábrica. Mas eu sabia por que eu estava fazendo aquilo, porque a gente tinha um projeto super importante que a gente precisava colocar no ar e não tinha jeito. A gente tinha um tempo muito reduzido, mas aquilo era uma coisa tão importante para a gente que a gente ficou lá, tá? Então, é por um tempo. E tem que ter uma comunicação clara. Por que a gente está tendo uma pressão mais extrema agora? Tá? E os líderes mais eficientes, eles conseguem resultados ao atender às necessidades das pessoas como seres humanos, gente. Então, vamos pensar nos nossos colaboradores, nos nossos colegas de trabalho, não simplesmente como um recurso humano, como a gente fala, tá? Mas são pessoas, são seres humanos. Então, como eu posso lidar melhor com esses seres humanos que têm percepções, que têm sentimentos, que têm emoções? Né? E isso não quer dizer, porque aí as pessoas confundem, aí quer virar o chefe bonzinho. Eu vou ser o chefe, né? Coraçãozinho, vou fazer coraçãozinho para todo mundo e vou ser o chefe bonzinho. Não quer dizer isso, gente, tá? Você pode ser um chefe super assertivo, você pode ser hiper objetivo, só que assim, você não precisa ser íntimo das pessoas, você não precisa ser carismático, aquele entusiasmado, que todo dia parece que você vai fazer uma palestra motivacional, não precisa. Só que você tem que ser perceptivo e ter sensibilidade para notar as coisas que estão acontecendo na sua empresa, tá? Então, você precisa ter um olhar, né? É o que a gente já falou nos 2 livros anteriores, esse olhar de perceber os sinais dentro da tua empresa. Então, são essas pessoas que podem levar o quê? A equipe para um lugar muito melhor, um patamar diferenciado. Então, atendendo as pessoas precisam descansar, as pessoas precisam ter vida pessoal, as pessoas precisam dormir bem, elas precisam estar dispostas para trabalhar. Isso são necessidades de seres humanos. Elas precisam comer bem, né? Então, assim, isso tudo é importante a gente notar. Será que, às vezes, a gente não tem funcionário que está vindo para o trabalho comendo pouco? Se alimentando mal, porque de repente o dinheiro está faltando porque alguma coisa aconteceu e você às vezes nem está sabendo de uma questão como essa, e aí a pessoa não vai ter energia. Será que ele não está perdendo noite de sono porque de repente a família está com problema, está com filho doente, coisa e tal, e você também só fica fazendo a pressão e não sabe disso? Isso é entender e saber de algumas coisas que estão acontecendo, tá? E aí não precisa ter intimidade, porque quando você tem uma abertura com a tua equipe, as pessoas vão te alertar. Né? E como já aconteceu comigo, Valéria, fulano não veio hoje, pediu para te avisar, né? Que hoje não vai dar porque teve um problema, tal, não sei o quê. Então, assim, as pessoas têm isso, e aí você entende, você começa a ter uma escuta mais empática, né? E começa a ver o que pode fazer para ajudar a equipe. Esse é o apoio que a gente também tem que dar. E às vezes não é o apoio financeiro, gente. É o apoio emocional, é o apoio da pessoa saber o seguinte, eu posso contar com ela, tá? Então, isso é muito, muito legal nesse processo aí. Tá? Então, a liderança sempre reúne informações que poderiam, de alguma forma, ser relevante para o trabalho em grupo,
envolva a equipe na tomada de decisões importantes sobre o projeto. Então, nunca deixe essa equipe à parte, mas envolva essas pessoas. Por quê? Porque o impacto pode ser sobre elas. Desenvolva contatos com pessoas de fora da equipe que possam ser fontes de informação e de apoio para o projeto, que a gente já falou também ontem, né? E vendo o projeto, tá? Lute por um bom projeto caso ele esteja ameaçado, tá? Eu já tive casos que eu saí da sala do meu presidente basicamente aos prantos, porque eu falei para ele que eu queria um projeto, coisa e tal, e ele não queria me deixar fazer coisa e tal, eu saí, aí no dia ele ficou meio com... E foi uma das poucas vezes que eu chorei na empresa, cara, mas assim, eu fiquei tão frustrada com o projeto, e aí depois no dia seguinte eu fui falar com outro diretor, eu falei, cara, eu preciso de apoio, porque esse é um projeto que eu não posso deixar passar, né, e coisa e tal. Aí esse diretor me deu um apoio e tal, e eu consegui reverter algumas questões, mas eu briguei por esse projeto. Né? E assim, foi um projeto que foi muito dolorido para mim nesse momento, mas eu não deixei passar. Então, porque realmente eu acreditava que aquilo ia ser bacana. E ele estava sendo ameaçado. E ameaçado por questões muito complexas e que não vem ao caso, mas assim, que até hoje muita gente que trabalhou comigo há muitos anos aí não tem nem ideia do que aconteceu dentro daquela sala de reunião na época que eu trabalhava em uma determinada empresa. Né? Então, assim, é uma coisa muito cruel, mas a gente precisa realmente estar seguro, porque a gente sabe o que está fazendo nesse processo. Tá? E nunca deixe de disseminar informações relevantes ao projeto para a equipe, tá? Fale o que é necessário. Nunca microgerencie, gente. Tem gente que tem mania de assim, mas eu tenho que saber passo por passo do que o cara está fazendo. Né? Gente, não precisa fazer isso. Saiba os grandes marcos do projeto. Acompanhe isso, tá? Porque senão você perde também foco na estratégia do negócio. Porque aí você sufoca a tua galera lá. Deixe de motivar e de inspirar a equipe com o que você diz, especialmente com o exemplo que você dá para os seus próprios hábitos de trabalho. Evite solucionar problemas. Também não crie problemas devido à sua própria timidez ou arrogância, tá? Porque muitas vezes você é tímido e aí também não fala, né? Ou então você também fica muito arrogante. Você fala, isso aí não precisa, porque eu faço tudo e tá tudo bem aí, tá? E nunca deixe de dar missões e metas claras, apropriadas e significativas para as pessoas, tá? Então, também olhe por essa questão aí. É muito importante a gente ter esse processo aí, tá bom? Gente, então, esse é o conteúdo de hoje, tá? Então, mais um conteúdo aí do livro,